a paz do nosso Senhor Jesus. Para quem está voltando agora, para quem não estava acompanhando, nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Vamos ler hoje Números capítulo 35 e Números capítulo 36. Amém? Bom dia, Lucimar, a paz. Para a glória de Deus, nós vamos terminar o livro de Números, para a glória do Senhor Deus de Israel, e amanhã nós vamos começar Deuteronômio. Amém? Então vamos lá? Abra comigo, se você puder, se não apenas escute, livro de Números, capítulo 35. Amém? Diz assim: a herança dos levitas. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que ficava do outro lado do rio, Yahvé falou a Moisés e orientou-o: ordena aos filhos de Israel que da herança que possuem, entreguem aos levitas cidades, a fim de que possam morar, e pastagens ao redor dessas cidades. Dareis tais cidades aos levitas para criarem seus rebanhos. As cidades serão sua habitação, e as pastagens dos seus arredores serão para o seu gado, os seus bens e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que darei aos levitas se estenderão, a partir da muralha da cidade até 450 metros ao seu redor. Do lado de fora da cidade, medireis 900 metros em direção ao lado leste, para o sul, para o oeste e para o lado norte, ficando a cidade no centro. Eles terão essa área para servir de pastagens aos rebanhos dessas cidades. As cidades que darei aos levitas serão as 6 cidades de refúgio, cedidas por vós para abrigar pessoas que acidentalmente matarem alguém. Além dessas, darei mais 42 cidades. Ao todo, entregareis aos levitas 48 cidades, as cidades com seus espaços reservados às pastagens. As cidades que darei da possessão dos filhos de Israel, vós as tornareis em maior número dos que têm muito, e em pequeno número dos que têm pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, em proporção à herança que tiver recebido. Povo de Deus, aqui nós vemos o quê? O cuidado do Senhor com o povo de Israel. Amém? Porque naquela época, o que acontecia? Somente os levitas e os sacerdotes é que tinham acesso à presença do Deus vivo de Israel. E nós sabemos que o Senhor habita em meio aos louvores. Nós sabemos que o trono do Senhor, ele é o quê? Ele é todos os dias abastecido com os louvores que os anjos liberam nos céus. Amém? Então, o que acontece aqui? Só um minutinho aqui. Amém? Então, o que acontece aqui? Os levitas, amém? Como eles eram responsáveis, veja o cuidado do Senhor. Os levitas, como eles eram responsáveis juntamente com os sacerdotes, por estarem ali trazendo a presença do Deus vivo de Israel, trazendo a presença de Yahvé para o meio da comunidade, o Senhor colocou eles justamente em lugares específicos, e eles tinham o quê? Uma capacidade, eles tinham ali, vamos se dizer assim, o cargo deles era cuidar daqueles que infringiam a lei, daqueles que acidentalmente matavam alguém. Por quê? Porque automaticamente a presença do Deus vivo de Israel estaria sobre aquele lugar, e aquela pessoa que praticou o ato de pecado, aquela pessoa que errou, automaticamente ela seria visitada, amém? Pela presença do Deus vivo de Israel. Isto mostra para mim e para você que hoje não existe mais a tribo dos levitas. Por quê? Hoje todos nós somos adoradores, e o Senhor fala que ele procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, hoje eu e você temos o privilégio de adorar ao Senhor, de buscar e trazer a presença de Deus para onde você está. O que eu estou tentando dizer aqui é, quando você adora dentro da tua casa, quando você adora com a sua forma de pensar, com a sua forma de se vestir, com a sua forma de se comportar, tudo que você faz em adoração ao Senhor, você está chamando a presença de Deus para o ambiente de onde você está. E quando você chama a presença de Deus para o ambiente de onde você está, automaticamente todos que estão à sua volta vão ser visitados, amém, pela presença de Deus. Vão receber da porção que você trouxe para a terra.
da porção que você ajudou a trazer, da porção que você buscou, liberando palavras de adoração. É por isso que é tão importante, povo de Deus, a gente ter uma vida de santidade, porque uma vida de santidade é uma vida de adoração, e uma vida de adoração é uma vida que chama a glória de Deus para o ambiente de onde você está. É por isso que a palavra do Senhor fala que onde você colocar a planta dos teus pés e a palma das tuas mãos, ali se tornaria um lugar santo. Ali se tornaria um lugar da presença e da habitação da glória de Deus. Então aqui está a importância da gente ter uma vida de adoração constante ao Senhor. Na forma dos nossos pensamentos, na forma da gente falar, na forma da gente se comportar, na forma da gente se vestir, na forma da gente tratar com os irmãos, em tudo dai graças, porque a palavra fala, amém? Que até os animais, eles adoram ao Senhor, que até as vegetações, as plantas, tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então, em nome de Jesus, não desperdiça, amém? Essa oportunidade de ser um adorador em espírito e verdade. Não desperdiça a oportunidade que você tem de adorar a Deus, porque a palavra fala que os anjos vêm e eles vêm para ver como que adora, porque a nossa adoração é diferente da adoração deles. A palavra diz que os anjos do Senhor, eles descem para buscar as adorações e levar até o trono da graça, mas que eles ficam encantados, mas que eles ficam, amém, admirados com a forma, com a forma da gente adorar o Senhor. Então, se existe alguém aqui que não consegue adorar o Senhor, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas, que os grilhões sejam abertos e que a tua adoração seja, em nome de Jesus, verdadeira e genuína e que suba ao trono da graça. Em nome de Jesus. Que não haja mais prisão, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que não haja mais prisão dos adoradores. Porque se a gente não está adorando ao trono do Senhor, nós estamos adorando, amém? Ao trono de Satanás. Então nós precisamos entender, povo de Deus. Nós precisamos entender qual é o trono que nós estamos alimentando, qual é o trono que nós estamos, amém? Adorando. E aí, olha, Deus te trouxe um sonho profético da palavra. Que está falando. O meu marido, ele vai contar uma partezinha do sonho que ele teve, da parte que os instrumentos estavam só amarrados, amor. O Senhor deu um sonho profético para o meu marido essa noite e eu quero que ele compartilhe essa parte com vocês, amém? Ele vai contar. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Paz. Rapidamente, só uma parte do sonho. Eu tive um sonho em que eu chegava em um lugar junto com a Michelle e era uma igreja, só que a lateral da igreja ela havia diversos cômodos, como se fosse cadeia. E a janela tinha grade e as portas também tinha grade. Parecia mesmo como se fosse celas de presídio. Só que quem estava preso dentro dessas celas eram instrumentos musicais. Eram instrumentos. Eles estavam presos. E aí eu ficava olhando, gente, por que tanta grade, tanto na porta quanto nas janelas, e quando eu via elas abertas, a porta aberta, mas as grades não, era tudo instrumento musical que estava preso, como se fosse no fundo de uma igreja. Amém? Gente, esse foi um pedaço do sonho, porque o sonho é muito extenso, e aí não dá pra gente falar tudo, mas essa foi uma parte do sonho. E qual foi a interpretação que o Senhor nos deu? Que a adoração, ela está sendo presa. A adoração dentro das igrejas, elas não estão sendo em espírito e verdade. A adoração está sendo interceptada por demônios. Porque todas as vezes, povo de Deus, e não é todo mundo que fala isso, porque quase ninguém sabe. Quando, amém, a adoração não sobe de dentro de uma igreja, quando a adoração não sobe de um lugar que está sendo ali, amém, preparado, quem recebe essa adoração é a rainha dos céus. Quem recebe essa adoração é o trono de Satanás.
é uma potestade, é um principado. Então, o que o Senhor trouxe, gente, e eu nem sabia que hoje ia ser falando de herança de levita, falando acerca de adoração, e o Senhor trouxe um sonho profético para o meu marido falando sobre isso. E o que o Senhor fala nessa manhã é: sejam adoradores em espírito e em verdade, porque aqueles que adoram em espírito e em verdade rompem as dimensões espirituais e a sua adoração sobe como um aroma suave ao Senhor. E isso daí faz com que os tronos malignos sejam quebrados, sejam desfeitos. E o que está acontecendo é: a igreja não está adorando em espírito e em verdade. Estão aprisionando os louvores, os verdadeiros adoradores. Porque tinha uma outra parte do sonho do qual aparecia um casal que a moça, ela é levita, ela é adoradora. E uma moça muito bem arrumada, entenda o que o Senhor está dizendo, tentava calar a voz desse casal, que faz parte de um louvor de uma igreja do qual o meu marido participava. Então a gente está vendo o quê? Satanás está tentando calar os adoradores. Satanás está tentando fazer com que não suba a adoração verdadeira e genuína. Satanás está fazendo com que a igreja brasileira se venda para o sistema gospel e não adore ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fazendo canções de egocentrismo, fazendo canções que só alimentam a alma e que não adoram ao Senhor. Então o Senhor está contando comigo e com você para fazer exatamente isso daqui que era feito no passado. Sabe por quê? Porque Jesus ele não veio anular a lei. Ele veio muito pelo contrário, para fazer com que ela se tornasse ainda melhor, para que se aperfeiçoasse a lei. Então, povo, em nome de Jesus, quando Paulo diz ali, quando o Senhor diz, Jesus diz ali, eu procuro adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é sobre isso que o Senhor está dizendo. Veronice, em nome de Jesus, deixa o Senhor te usar, minha irmã. Se existe alguma outra mulher, algum outro homem que é do grupo de louvor, que você foi chamado com esse dom, que você tem o dom de abrir a atmosfera espiritual, deixa o Senhor te usar. Oh, recanta lamanasso, renerede cantaramanácia. O Senhor ativa hoje dons que estavam paralisados para o louvor, pessoas que até sabem tocar, dedilhar violões. Oh, recanta lamanai. O Senhor, em nome de Jesus, hoje, Ele quebra tudo que estava aprisionando você de liberar a adoração verdadeira e de se tornar um adorador em espírito e em verdade. Receba hoje, em nome de Jesus, a ativação do teu chamado. Receba hoje a ativação profética daquilo que você foi criado para fazer. Libere a adoração que vem do profundo, do oculto e do secreto do teu ser. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele está habilitando pessoas, amém? A se tornarem adoradoras em espírito e em verdade, porque aqueles instrumentos que estavam aprisionados, que o Senhor mostrou, precisam de pessoas que o amam, precisam de pessoas que cuidem, precisam de pessoas que toquem, porque todas as vezes em que for tocado, todas as vezes em que for compartilhado uma nota musical, povo de Deus, sabe o que é? Uma nota musical é como se fosse uma arma no mundo espiritual, capaz de quebrar barreiras, capaz de abrir grilhões, capaz de fazer com que uma pessoa venha e se converta diante da presença de Deus. Às vezes a pessoa não precisa nem escutar a palavra do pregador. Às vezes a pessoa não precisa, amém? Nem escutar o que vai ser ministrado, porque a palavra, porque o louvor já entrou dentro do coração dele, o louvor já quebrou tudo que precisava ser quebrado. Então, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, receba isso, em nome de Jesus, para você que já queimou na presença de Deus, para você que já teve vontade de estar adorando ao Senhor, mas que às vezes o medo te impediu, amém? Mas que às vezes a frustração com homens te afastou da presença de Deus. Entenda, não é a homens que você tem que agradar, não é a homens que você tem que adorar. O teu louvor é para o trono da glória de Deus. O teu louvor é como arma espiritual para libertar os outros cativos, para trazer libertação, para trazer cura. E o Senhor está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? O Senhor falou de uma forma específica para quem tem chamado aqui de louvor.
para quem sente que queima isso dentro de você. Mas entenda, um verdadeiro adorador não é somente aquele que está no altar, não é somente aquele que está em cima de um púlpito, não é somente aquele que toca um instrumento. Um verdadeiro adorador é aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade, independente da situação que esteja. Isso é ser um adorador em espírito e em verdade. É amar a Deus, é adorar o Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele possa nos dar. Isso que é adorar o Senhor. É adorar nas nossas vestimentas, é adorar na nossa forma de falar, é adorar com a nossa finança, é adorar em tudo, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Amém? O que o Senhor trouxe foi uma ativação para aqueles que têm o chamado. Porque o Senhor me mostrava, enquanto eu estava aqui orando, pessoas que estavam presas. Pessoas que deixaram de fazer o que foram chamados para fazer porque tem medo. Porque fala, mas eu não sou digna porque eu estou em pecado. Deixa eu te falar algo. Pecado, todo mundo peca. Pecador, todo mundo é. Se fosse assim, não existia um pastor na face da terra, porque todos os pastores são homens. Se fosse assim, não tinha apóstolo, não tinha missionário, não tinha presbítero, não tinha nada, porque todo mundo é homem, todo mundo peca, todo mundo peca. Se fosse assim, ninguém poderia estar em cima de um púlpito. Então, não deixa Satanás calar aquilo que você tem, calar aquilo que você carrega, o profético que está adormecido dentro de você, porque entenda algo, amém? Em nome de Jesus, entenda algo. A música, o louvor, a adoração é um instrumento de guerra. É um instrumento de guerra. Quando você adora, cadeias são quebradas, e a gente vai ver isso daqui para frente. Que em todas as batalhas o Senhor liberava os levitas à frente, depois ia a Arca da Aliança e só depois ia o exército. Então é necessário que se tenha adoração, porque o Senhor habita em meio à adoração. Amém? Glória a Deus. Michele, uma pergunta. Na igreja, na parte do louvor, pode usar trilha? Pode. Se é uma igreja que não tem, amém? Se é uma igreja que não tem um ministério de louvor, que não tem ainda pessoas, não tem problema você colocar um playback, não tem problema você colocar músicas, amém? Pode colocar, não tem problema, amém? Não tem problema nenhum. O importante é que você adore. E se não tiver, canta quem tá lá. Gente, se tem pessoal. Bom, aí se tem pessoal e eles não querem cantar, alguma coisa tem. É errado? Não, não é. Às vezes tem um ministério, mas eles não cantam. Às vezes está passando por um alinhamento e você não sabe. Aí a gente não, mas não é errado. Amém? Não é errado. Um casal saiu por causa disso. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Não é porque não tem uma banda, eles cantam também. Gente, não é porque não tem uma banda, não é porque não tem um ministério formado, que não tem adoração. Amém? A adoração flui de dentro de nós. A trilha está lá, e entenda algo que eu vou falar agora. Amém? Foi até bom essa pergunta. Entenda algo. A gente precisa entender uma coisa. Um verdadeiro adorador, uma pessoa que adora em espírito e em verdade, precisa entender que nós não precisamos de uma música para conduzir a nossa adoração. O dia em que a igreja entender isso, vai acontecer o que acontecia na igreja primitiva. Nós não precisamos, amém, de um fundo sonoro para a gente adorar. Porque a adoração já vem de dentro de nós. E a palavra fala que quando nós estamos orando em espírito, nós começamos a liberar cânticos espirituais. Eu não sei quem já teve essa experiência aqui, de você estar num momento muito profundo de intimidade com Deus, e aí o que acontece? A sua boca, ela começa a liberar cânticos espirituais, do qual você não entende o que está sendo cantado. Você não entende, amém? O que está sendo falado, porque é uma adoração que vem do espírito em verdade. Procurem no Google, coloquem assim, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Adorações espontâneas. Coloca, adoração espontânea. Vai aparecer do Hillsong, que acabou, infelizmente. Vai aparecer, tem do Jason Lee. Tem diversos outros pregadores que, quando eles cantam, sai uma adoração em espírito.
são palavras que o próprio Espírito Santo libera sobre o espírito daquela pessoa que está cantando e começam a adoração, o quê? Verdadeira em espírito e verdade. Michele, quando que eu chego nesse nível? Passando tempo com Deus e adorando. Não tem mistério, não tem segredo. É passando tempo com Deus e adorando. Aí Satanás vai vir e vai pegar e falar assim, nossa, mas isso é muito difícil. Nossa, mas será que um dia eu chego nesse nível? Chega, irmã. Porque se eu cheguei, qualquer pessoa chega. E eu falo por quê? Porque eu era uma pessoa que vivia no mundo do pecado. Então eu falo por mim, das minhas experiências. A adoração espontânea, e aí vocês vão ver, a adoração espontânea, ela vem com palavras proféticas. A adoração espontânea, ela vem trazendo libertação, ela vem trazendo cura, ela vem trazendo alinhamento profético, ela vem trazendo exortação. Só que a igreja só vai se permitir viver isso quando? Quando entregar o comando totalmente na mão do Espírito Santo. Antônio Cirilo é um exemplo. Judson de Oliveira. Vocês querem ver adorador em espírito e em verdade? Amém? Adorador em espírito e em verdade e de forma o que? Espontânea. Antônio Cirilo, Judson de Oliveira, Tom Molinari. É desse povo que eu estou falando. Amém? Quem mais? A Nívia Soares também, ela canta. Quem mais? Jason Lee Jones tem. Amém? Depois eu coloco o nome para vocês. Amém? O Drops também tem, a banda Drops, o conjunto Drops. Todos eles cantam em espírito e em verdade. E quando eu digo isso, são palavras de adoração. Espontâneo. O que é espontâneo? São coisas que o Senhor coloca na boca deles e através de um acorde, aí começam a liberar. Gente, é sobrenatural. E aí sabe o que acontece? Não tem tempo para acabar o louvor. Não tem período. Se o Senhor quiser que fique lá 2 horas adorando, vai ficar 2 horas adorando. Se o Senhor quiser que fique 3, 4 horas e não tenha palavra, não vai ter palavra. E aí você me fala hoje, vocês entendem o sonho que o meu marido teve agora? Com essa explicação que o Senhor está dando para nós? Quem hoje está disposto a tirar a palavra de um culto de domingo para ficar somente adorando ao Senhor? Qual é a igreja que não está presa aos padrões do ritual litúrgico? Porque existe um cronograma para ser escrito, o homem criou um cronograma. A gente começa com louvor, aí depois a gente tem a ministração da oferta, depois a gente tem a ministração da palavra e depois a gente tem um louvor para encerrar. É ou não é assim? Todo domingo a mesma coisa. Qual é a igreja hoje que está disposta, que você vai, que você já frequentou, que o Senhor pega e fala assim, usa o pastor e fala, hoje nós não vamos ter palavra, porque o mover do Espírito está grande, o mover do Espírito está forte, vamos apenas adorar. Se você conhecer uma, eu quero que você me fale, porque eu quero falar parabéns para o pastor. Você é um homem de Deus que está deixando o Espírito Santo conduzir. Michele, você está falando que os outros pastores não são de Deus e não estão deixando o Espírito Santo conduzir o culto? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que aos poucos está matando o Espírito Santo de Deus e a vontade de homem é que está prevalecendo. Porque às vezes o Senhor quer trazer cura em meio ao louvor e não com uma palavra. Porque a palavra ela tem como ser manipulada. Mas o louvor verdadeiro não. Glória a Deus, Dani. Parabéns. Parabéns para essa pessoa que deixa o Espírito Santo de Deus conduzir o louvor. A igreja do apóstolo Robson. É verdade, eu tinha me esquecido dele. É um exemplo. Porque hoje, povo de Deus, eu só conheço ele, o apóstolo Robson e o apóstolo aqui da igreja onde a gente vai. Que se é necessário, ele pega e fala assim, não vai ter. Não vai ter palavra, porque a gente vai passar só adorando. Aconteceu isso domingo passado. Quase que não teve palavra, porque o louvor estava numa dimensão totalmente uma dimensão de glória, ao ponto da gente ouvir toque de chofar e não estava tocando chofar. Para vocês entenderem o quão é espiritual o louvor, o quanto que o louvor abre a atmosfera de glória, ela rasga o véu que segura a glória do Senhor.
Por que o apóstolo Robson passa, às vezes, 3 horas adorando? Porque ele entendeu isso daí. Sabe por quê? Porque quando a gente passa tempo adorando com o Senhor, a gente não precisa ficar ministrando nada, porque a pessoa já foi ministrada. Porque a presença já desceu. Porque a gente não precisa ficar fazendo, amém? Orações e orações e orações e súplicas, porque o Espírito já ministrou o coração da pessoa. Eu conheço um monte de gente que entregou a vida para Jesus através de uma palavra, de uma adoração, de ver as meninas. Para quem não gosta, nossa, eu acho desnecessária essas mulheres, essas meninas que ficam dançando no culto. Irmão, irmã, deixa, em nome de Jesus, a hipocrisia de lado, porque aquelas mulheres, elas se consagram, aquelas meninas, elas se consagram. Eu falo isso porque eu tenho uma adoradora de dança dentro da minha casa. É jejum atrás de jejum, é santificação atrás de santificação, e elas conseguem, amém? E tocar nas pessoas dançando de olho fechado, e a pessoa é ministrada por um toque de uma pessoa que está louvando e adorando. O que está acontecendo é o que meu marido colocou aqui. Satanás está tentando contaminar os ministros de louvor e colocar tudo que é forma de adoração para fora. Ah, isso não é bíblico. Ah, isso não é aquilo. E a parte que Jesus disse? Em meu nome, vocês farão coisas maiores. O Senhor não deixou uma cartilha. O Senhor não deixou a forma como deveria. Ele abriu o caminho. Só que o Senhor também usa, amém? Diversas formas para que a palavra dele toque as pessoas. Sabe por que também existe um ministério de adoração de gestos, como dizem algumas igrejas tradicionais, ou ministério de dança nas mais agora atuais? Porque tem gente, povo de Deus, que é surdo e mudo, mas enxerga. E aqueles movimentos que às vezes você acha que não está acontecendo nada, está ministrando o Espírito. Aí a pessoa que não escuta, ela enxerga e ela está sendo ministrada por gestos. Então vamos parar de ser hipócrita, vamos parar de ser medíocre e achar que Deus não está nesses lugares, porque Ele está. O que está acontecendo é que Satanás está contaminando as igrejas. E é o que está acontecendo o quê? O que o meu marido teve no sonho. Estão aprisionando os louvores, estão aprisionando os adoradores. Aqueles que foram chamados para fazer o que tem que ser feito não fazem, por medo de homem, porque o homem está dominando todas as coisas, porque são poucos ainda o que resiste ao Espírito Santo de Deus. E sabe o que o Senhor está fazendo? Ele está levantando uma nova geração. E vocês fazem parte dessa nova geração. Para quem estava fazendo o jejum, o propósito de Neemias, hoje foi o último dia. Vocês estão ali, habilitados, amém? Para vocês irem e fazerem o que tem que ser feito. A cura e a libertação, ela é constante. A cura e a libertação é constante. Vai precisar, às vezes, de um curso de capacitação, às vezes vai, porque às vezes você ainda não teve oportunidade de ir lá e exercer um cargo, mas o Senhor está levantando pessoas que se submetam ao Espírito Santo de Deus, que se o Senhor falar, não vai ter palavra, não vai ter palavra. Amém? Glória a Deus. Versículo 9. As 6 cidades de refúgio. Então o Senhor falou a Moisés e lhes ordenou: fala assim aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha matado alguém sem intenção ou inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, e o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para o devido julgamento diante da congregação israelita. As cidades que dareis serão para vós 6 cidades de refúgio. Designareis 3 cidades, desde o lado do Jordão, e 3 outras do lado de Canaã. Tanto para os israelitas como para o estrangeiro, e para aquele que mora no meio de vós, essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Entretanto, se feriu alguém com um objeto de ferro,
e disso resultou a morte dessa pessoa, é um assassino e, portanto, o homicida terá de ser executado. Se feriu com uma pedra apropriada para matar e a pessoa agredida morrer, igualmente é um homicida, e como assassino deverá pagar com a própria vida. Ou ainda, se feriu alguém com um instrumento de madeira apropriado para matar e a vítima morrer, igualmente é assassino, será, portanto, morto tal homicida. O vingador do sangue da vítima matará o assassino, assim que o encontrar, o executará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa com a intenção de matar ou tirar algum objeto contra ele, de modo que essa pessoa venha morrer, ou se com hostilidade desferir-lhe um soco, provocando assim sua morte, tal agressor deverá ser executado, pois é também homicida. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar. Contudo, se empurrou a vítima fortuitamente, sem ódio e violência, ou atirou um objeto contra ela sem a intenção de matar, ou ainda, sem notar a presença da vítima, deixou cair sobre ela uma pedra que a pudesse matar e disso resultou sua morte, embora não alimentasse contra ela nenhum rancor e não lhe planejasse mal algum, a comunidade julgará, segundo essas regras, entre o que feriu e o vingador do sangue de sua vítima, e salvará o homicida da mão do vingador da vítima, e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Povo de Deus, deixa eu só dar uma paradinha aqui. Aqui, naquela época, amém, antes que o véu se rasgasse, era sangue por sangue, olho por olho, dente por dente, amém? Então vamos lá, se Deus o livre, vai, o meu marido, alguém matava o meu marido, aí eu ia lá e ia vingar a morte dele, era assim que acontecia, tá? Então, independente da forma que se aplicasse ali a morte sobre a vida de uma pessoa, a pessoa ia ter a paga da morte, era olho por olho, dente por dente. Com a vinda de Cristo, isso foi quebrado. Com a vinda do Cordeiro, isso daqui foi anulado. Amém? Isso daqui não existe mais, porque Jesus nos trouxe vida e vida em abundância. Se o homicida se arrependeu daquilo que ele fez, ele está livre, amém? Da condenação por Deus, não da justiça dos homens, porque aí ele vai pagar o que ele fez na justiça. Mas por Deus, ele tem a preservação da vida, porque o Cordeiro Perfeito foi lá e comprou o escrito dele de dívida que tinha com o inferno. Amém? Até os dias, até o tempo, até anos atrás, né? Alguns anos atrás, os nossos antepassados, os nossos, principalmente bisavô, não chega nem tanto avô, mas tataravô e bisavô, eles ainda viviam isso daqui. Muitos deles viviam, independentemente de Jesus ter ido para a cruz. Porque eles eram pessoas que eles viviam exatamente nessa lei. Eles ainda viviam na lei, mesmo às vezes conhecendo, sabendo que Jesus morreu naquela cruz. Mesmo sabendo que a pessoa ali, se ela se arrependesse e entregasse a vida para Jesus, ela estaria livre. Então, muitas maldições estão sobre as nossas vidas por conta disso daqui. Das pessoas não entenderem, amém? Dos nossos antepassados irem lá e matar, matou o irmão do vô, e aí o vô foi lá e matou o fulano. E ali virava uma guerra, virava uma loucura sem fim, que era aquela coisa do... Eu vou usar o exemplo das novelas lá, era a família Berdinardes contra os outros, aquela guerra sem fim, de família contra família. Então ainda existia isso, até há 50, 70, 80 anos atrás. Só que perante a palavra do Novo Testamento, isso foi anulado. Amém? Nós não temos o direito de ir lá e tirar a vida de ninguém, independentemente do que aconteceu. Eu não posso ir lá e tirar a vida de uma pessoa que foi lá e tirou a vida de alguém da minha família. Amém? Eu tenho que deixar isso para as leis, para a lei resolver, porque senão eu me mancho. Eu sujo as minhas mãos com sangue. Tempo isso de Lampião, Maria Bonita, é nesse tempo. Amém? Então vamos lá. Se, entretanto, o acusado vier a sair do território da cidade, do refúgio onde se havia abrigado, e o vingador do sangue da vítima o encontrar fora do território da sua cidade de refúgio,
tal vingador terá o direito de matar o acusado, sem medo de ser considerado homicida também. Portanto, o acusado deverá se permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá retornar à sua propriedade. Essas exigências jurídicas serão para vós e para todas as vossas gerações em qualquer lugar onde habitardes. Em todo caso de homicídio, o assassino será julgado e morto mediante o depoimento de testemunhas. Mas uma única testemunha não levará alguém à pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida de um assassino condenado à morte, pois ele deverá pagar com a própria vida. Também não aceitareis resgate por alguém que, tendo se refugiado na sua cidade de refúgio, queira voltar a habitar na sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra onde estais. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação do sangue derramado, senão o sangue daquele que o derramou. Então aqui entra naquilo que eu estava explicando. Antes era sangue por sangue. Agora tem o sangue do Cordeiro que anulou tudo. Então existe um sangue com poder maior que anula todo escrito de dívida com o mundo. Amém? Que é o sangue de Jesus. Então a pessoa foi lá, se tornou um homicida. Se ela se arrepender, entregar a vida para Jesus, falar que ela está arrependida do ato que fez, o sangue do Cordeiro anula o escrito de dívida dela. Porque é somente o sangue de Jesus, amém, que tem esse poder para anular, para quebrar, para apagar do mundo espiritual. Amém? Não tornareis impura a terra onde habitais e no meio do qual eu habito, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, habito no meio dos vossos filhos de Israel. Capítulo 36. A lei da herança das mulheres. Apresentaram-se então os chefes das casas patriarcais, as famílias que pertencem ao clã dos filhos de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que fizeram parte dos clãs dos descendentes de José. Pediram a palavra na presença de Moisés e dos príncipes, chefes das famílias israelitas, e questionaram. E Yahvé ordenou ao meu senhor que se desse a terra aos filhos de Israel, repartindo-a no meio por meio de sorte, e o meu senhor recebeu do Senhor ordem de dar a parte da herança de nosso irmão Zelefoade às suas filhas. Agora, supondo que elas venham se casar com homens de outras tribos israelitas, nesse caso, a herança que lhes pertence será retirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Desse modo, quando chegar o ano do jubileu para os filhos de Israel, a parte da herança dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer e será subtraída da parte da nossa tribo. Então, orientado por Yahvé, Moisés transmitiu aos israelitas a seguinte ordem: a tribo dos descendentes de José falou com justiça. Eis o que Yahvé ordena quando as filhas de Zelofeade, elas têm permissão para casar-se com quem lhes parecer bem, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. A herança dos filhos de Israel não passará de tribo para tribo. Os israelitas permanecerão vinculados, cada um à sua herança de tribo. Qualquer filha que possuir uma herança em uma das tribos dos filhos de Israel deverá casar-se com um homem de um clã e de sua própria tribo paterna, de modo que os filhos de Israel conservem, cada um, a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram exatamente de acordo com o que o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo do seu pai. Conclusão. Portanto, são essas as leis e os mandamentos que Yahvé ordenou aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, a caminho de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Aqui, povo de Deus, eles estavam reivindicando algo que muitos vivem até os dias de hoje.
existem alguns lugares, principalmente lá no Oriente Médio, em que eles têm exatamente esse pensamento. Amém? Não pode misturar pessoas. Então, vamos lá. Eu pertencia a uma tribo, eu não poderia casar com uma pessoa, eu não posso casar com uma pessoa que não seja, amém, da mesma tribo que eu. Só que Jesus, ele veio para mudar isso daqui. Porque, entenda algo, Jesus, ele veio para o povo judeu. As bênçãos que Jesus traria, amém, a redenção, a santificação, o acesso de ser chamado como filho, o acesso à vida, amém, eterna, veio para o povo judeu através de Jesus. E, consequentemente, eu e você não teríamos acesso a isso. Então, nós não poderíamos, ó Pai, não poderíamos participar das bênçãos do Pai. Porque nós não fazíamos parte da mesma tribo que eles. Nós não fazíamos parte da mesma família, do mesmo clã. Só que Jesus, ele anulou isso. E hoje eu e você, nós temos acesso ao Deus vivo de Israel. Eu e você temos acesso a todas as bênçãos. Isso daqui era o tempo da lei. Nós estamos estudando o Antigo Testamento. Então, para não trazer confusão, isso daqui existem. Por que que eles vivem dessa forma, Michele, até os dias de hoje lá? Porque eles não conhecem Jesus, eles não reconhecem Jesus como Messias. Ele foi apenas um profeta para eles. Eles não veem Jesus como Redentor, eles não veem Jesus como Messias. Não é todo mundo lá que reconhece ele como o santo, como aquele que era o que há de vir. Para eles, Jesus foi um cara como Samuel, como Isaías, como Jeremias, foi um profeta de grande relevância, mas não como Salvador. Então é por isso que eles vivem ainda, tem povo lá naquela terra que ainda vive exatamente como isso daqui. Não pode misturar. Só que nós, amém, entendemos que Jesus é o único e suficiente Salvador, nós entendemos que ele veio e ele anulou tudo isso daqui. Então, todo mundo é igual perante ele. Todo mundo é igual perante a face do Senhor. Ele santifica e redime todos. Então, todos nós participamos da mesma coisa. Hoje não tem problema. Amém? Glória a Deus. Bom, povo de Deus. Isso é o que o Senhor tinha para nós nessa manhã. Amém? A porção que nos lhe cabe foi essa. Amanhã nós vamos ler Deuteronômio 1, glória a Deus, e Deuteronômio 2, para honra e glória do Senhor. Eu vou orar, amém? E eu quero, em nome de Jesus, para aquelas pessoas, amém, que tem chamado de levita, que tem chamado para cantar, que você não consegue. Eu quero fazer uma oração específica, uma outra oração por você. Que você escreva aí, amém? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Para você que sente desejo, para você que fala assim, Michele, eu acho que eu tenho esse chamado de ser adoradora, eu acho que eu tenho esse chamado de adorar, amém? Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração de forma específica por você. Para que o Senhor, em nome de Jesus, venha trabalhar, em nome de Jesus, na tua vida, amém? Hã? Tem. Você quer falar? Só um minuto aqui que meu marido quer falar algo aqui, amém? Gente, deixa eu compartilhar com vocês algo aqui. Amém. Quando se fala em adoração, em ser adorador, eu quero que você que está na live entenda. Não fique com convicção que você deve pegar o microfone e estar no altar, no grupo de louvor. Nem sempre quem está no grupo de louvor é adorador, tá? Tem muita gente que está no grupo de louvor e é simplesmente alguém querendo mostrar que sabe cantar. E Deus não está buscando quem sabe cantar, Ele está buscando adorador. Adorador é diferente de quem sabe cantar. Exato. Saber cantar, você faz uma aula, se torna um craque na música. Mas o adorador, ele puxa do fundo do seu coração. Quando um louvor na igreja, ele se move de uma maneira sobrenatural, eu quero deixar bem claro para vocês, que não é porque as pessoas estão cantando bem, é porque realmente estão entregando tudo do coração. Então Deus não se move porque eu consigo fazer um melisma, que eu consigo fazer a nota certinha, não. Ele se move porque eu estou entregando algo do meu coração.
Então você que está na live, que vai receber essa oração, não receba essa oração achando que seu lugar é no grupo de louvor. Talvez seja, mas talvez não. Grupo de louvor é uma guerra. Nem todo mundo entra no grupo de louvor, jamais quando tem as suas estrelas em cima do altar. Mas isso é para você adorar dentro da sua casa, você cantar um louvor para o seu filho, a enfermidade vai sumir. Você cantar um louvor dentro da sua casa, o ambiente muda, seu marido de repente ou sua esposa para de ficar vendo vídeos que não agrada. Por quê? A verdadeira adoração, ela traz a glória de Deus e ela dissipa as trevas. Amém. Então, se você sente um adorador, como a Dani perguntou, não é só para a igreja. Adorador, ele adora em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Davi não tinha uma igreja. Porém, ele adorava o Senhor quando estava com as ovelhas. Ele adorava o Senhor quando ele estava de frente com Saul, endemoniado, olha para você ver. Então, assim, quem é adorador entende que não existe um lugar apropriado para adorar. Todo lugar se torna um lugar de adoração. Entende? Então, gente, vai para cima, não tenha medo, adore ao Senhor. Em espírito e em verdade. Adora ao Senhor em espírito e em verdade. Não tenha medo. Não tenha medo se alguém vai falar, ai, que voz feia. Ai, porque o diabo ele usa isso para calar as pessoas. Aí você não canta bem. Ai, a sua voz é feia. Alguém vai fazer uma carinha feia. Mas Deus não se move pela bela voz. Entende? Se fosse pela bela voz, se fosse por tudo isso, ele não teria expulsado o próprio Satanás do céu. Entende? Então é o seguinte, eu quero que você abra o seu coração agora. Eu vou fazer essa oração, minha esposa pediu para mim fazer. Ele vai fazer essa adoração, amém? Porque ele é um adorador e ele carrega algo sobre o louvor. Eu tenho também, mas a gente tem que dar honra a quem tem honra, amém? Então ele vai orar por vocês, amém? Então eu quero que vocês comecem a ter esse entendimento. Vocês são adorador. É que a cultura gospel, ela traz que o adorador é aquele que está em cima do altar. E não é, tá? O adorador não é aquele que está em cima do altar. O adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Essa é a real. Então vamos acabar com essa doutrina do homem de achar que quem adora está em cima do altar. Mentira. É mentira. É isso aí, Neide. É o coração. Se Deus se movesse por voz, a gente teria os melhores adoradores do planeta. Porque aqui tem muita gente com voz linda. Só que não adianta você ter uma bela voz e o seu coração está contaminado. Então, gente, eu vou orar por vocês. E eu quero primeiro que vocês não esqueçam isso. Vocês não precisam de um altar para adorar. Vocês não precisam de um microfone para adorar. Você não precisa de instrumentos para adorar. Tudo isso faz parte. Mas o que Deus quer é que você faça do seu coração o instrumento que vai tocar Ele. É o instrumento do seu coração que vai tocar o Senhor. Amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, agora eu apresento, papai, a vida de cada homem, cada mulher que está nessa live, que tem esse sonho, esse projeto em seu coração de ser aquele adorador do qual vai mover todas as coisas com seu canto, com a sua voz, mas mais do que simplesmente, papai querido, ser visto por homens, é ser visto por ti. Senhor, em nome de Jesus, que cai por terra todo impedimento, todo embaraço, todo laço, toda palavra amaldiçoada que já ouviram, dizendo que você não canta bem, que você não pode ser um adorador, que não há lugar para você aqui. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas comecem a sentir dentro de si um desejo imenso de adorar o Senhor, não importa as circunstâncias nem o lugar que elas estão. Pai, eu declaro em nome de Jesus, papai querido, primeiramente, que os ouvidos delas, papai querido, venham se abrir, papai querido, para que elas possam ouvir, Senhor. Ouvir, papai querido, o coral celestial que vai acompanhar elas a partir de hoje. Amém. O coral celestial, o coral de anjos que vai acompanhar vocês a partir de hoje, quando vocês adorarem. Pai, eu declaro que quando cada homem e mulher aqui adorar, vai haver, papai querido, queda de enfermidade. Amém. Enfermidade vai sumir, demônios vão fugir. Vai abrir portas,
vai trazer paz dentro do lar. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nenhum homem, nenhuma mulher aqui vai poder ser parado, papai querido, por qualquer tipo de palavras lançadas. Senhor, eu declaro toda seta maligna, todo ataque maligno, toda cilada de Satanás contra a adoração genuína e plena que vem do coração deles, papai querido, caiu por terra hoje em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, que vai haver uma unção tão poderosa quando vocês orarem, quando vocês adorarem ao Senhor, uma unção tão poderosa, a ponto que os seus vizinhos vão querer saber de onde vem esse poder, a ponto de que no seu trabalho as pessoas vão querer saber de onde vem tudo isso, e vocês vão dizer a verdade, que vem da adoração plena e genuína que flui do coração de vocês para a glória do Senhor. Por isso eu declaro, Pai, todo laço, todo embaraço, todo sentimento de que eu não consigo, eu não posso, não é para mim, caiu por terra agora. Todo sentimento contrário contra a sua própria vida cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro, papai querido, que cada homem, cada mulher aqui, eis que hoje está surgindo novos adoradores. Amém. Adoradores que vão adorar em espírito e em verdade, que vão mover os céus, papai querido, com adoração plena. E que não há homem que vai parar essa adoração, que não vai haver ninguém que vai impedir essa adoração. Amém. Por isso eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui vai testemunhar o que vai acontecer quando vocês adorarem dentro do lar de vocês. O que vai acontecer quando vocês tiverem oportunidade de adorar na igreja onde vocês congregam. Pai, eu creio, Senhor, que surge agora um novo tempo de adoradores, papai querido, na terra. Amém. Aonde são homens e mulheres que não vão se importar que não tem instrumento, não tem microfone. Amém. Que saberão que a voz que flui do mais alto céu, que a voz do Senhor já está abençoando essa adoração que vai fluir do coração de vocês. E eu creio que o Senhor vai se inclinar, eu creio que o Senhor vai se levantar do mais alto céu e vai dar ordem aos anjos ao respeito de vocês. Ô Pai, abençoa, papai, de maneira sobrenatural, e que eu creio, vai haver testemunhos. Eu quero que vocês contem o testemunho do poder que vai surgir quando vocês adorarem dentro do lar de vocês. Quando vocês adorarem em espírito e em verdade. Lembre-se, a adoração de Davi, ela fazia com que os demônios que estavam em Saul se aquietassem. Fazia com que os demônios se calassem. E essa mesma adoração, ela continua no meu e no seu coração, se nós entregarmos em espírito e em verdade. Amém. Eu quero que vocês tomem posse disso. Não esqueçam. Vocês são adoradores, e adoradores em espírito e em verdade, é impossível de não mover o favor do Senhor. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe vocês, gente. Passar aqui para minha esposa aqui. Tá com ela. Glória a Deus, aleluia, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que entender que Deus é imprevisível, né? Ele teve um sonho e aí a gente achou que era uma coisa e aí vai fazer o devocional. Deus prepara todas as coisas, amém? Deus sabe de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, amém? Não deixe essa chama que foi acesa dentro de vocês apagarem. Vocês estão ativados em nome de Jesus, amém? É só abrir a boca, povo de Deus. É só abrir a boca. Deus já startou vocês, amém? Deus já startou vocês. Gente, às vezes a gente não entende o porquê. O meu marido, ele tá sem trabalhar. Meu marido, ele, né, ficou doente, tá sem trabalho. Aí agora ele ficou doente de novo, amém? E eu creio que tudo tem um porquê. E o Senhor me deu uma palavra ontem. Ele me deu aquele versículo que diz que, acho que é João 8, né? João 8. Eu vou ler para vocês, amém? Para vocês entenderem algo, amém? Quer ver? Eu vou... João 3, e eu vou compartilhar com vocês o que o Senhor me deu ontem no momento que eu estava em intimidade com o Senhor. Eu quero que, se alguém está passando por algum problema e não está entendendo, não é problema, por alguma situação que você fala, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por essa situação? Eu quero compartilhar algo aqui. João 8, versículo... João 8? João 3, meu Deus. João 3, do 8 ao 10. Eu quero ler para vocês, amém? O que o Senhor compartilhou. É algo que o Senhor falou comigo e com meu marido, mas eu senti de compartilhar aqui para vocês. Vamos lá. João 3, do 8 ao 10. Diz assim: o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai.
Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: Como pode acontecer isso? E explicou-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? O que essa palavra está dizendo, povo de Deus? A partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, e que você permite que o Espírito Santo de Deus habite em você, e que você declara com os teus lábios que a sua vida pertence ao Senhor, a tua vida não pertence mais a você. E assim como o vento vai para onde ele quer, o Senhor vai te levar e fazer com você o que ele quiser. Porque às vezes você está sem entender o porquê. Ô, Jesus, calma aí, gente, que agora eles começaram a colocar umas coisas aqui. Senão vai cair a live. Pronto. Às vezes você começa, você não fica, você pega e fala assim: Senhor, mas o porquê dessa situação? Por que eu estou vivendo isso? O Senhor está dizendo isso para você. O vento sopra onde ele quer. O Senhor vai te levar e fazer com você o que ele quiser. Você vai escutar a voz dele e o Senhor vai te empurrar para onde ele quiser. Porque a tua vida não pertence mais a você, mas pertence a ele. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. E eu vejo que existe um porquê do meu marido estar em casa. E tudo tem um porquê, porque tudo não se resume, a minha vida não se resume apenas dentro da minha casa. A partir do momento em que nós estamos com esse ministério, existem outras pessoas que se alimentam daquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida e sobre a vida dele. E ele é uma pessoa que ele tem chamado com louvor, e ele é uma pessoa que ele tem, eu tenho, mas ele é diferente, Deus usa ele de uma forma diferente. E o Senhor queria, e ele recebeu algo, uma porção do Senhor essa semana. E a palavra do Senhor tem se cumprido, e eu vejo que começou a se cumprir hoje. Então, às vezes, a gente não vai entender. Às vezes é um cenário que parece que é de dificuldade, mas o Senhor está no controle. E eu vejo que a palavra que ele recebeu, amém? Eu vejo que a palavra que ele recebeu começou a se cumprir. Porque ele já está ativando outras pessoas. Amém? Que vocês tomem posse disso. Que vocês se permitam ser usadas dentro da casa de vocês. Adorador, como ele disse, não é somente em cima de um púlpito, mas é em tudo, em todo o tempo todo. Adore ao Senhor. Libere palavra de adoração a Ele, que vocês vão ver cadeias serem quebradas, filhos serem libertos, maridos sendo resgatados, casamentos voltando a fluir na presença do Espírito. Porque Deus habita em meio aos louvores. É tempo de tirar, em nome de Jesus, aqueles instrumentos musicais que o Senhor mostrou para ele que estavam aprisionados. Adore ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada homem e cada mulher aqui nessa manhã, Pai. Eu te agradeço por este momento, eu te agradeço por essa live. Eu te agradeço pelas revelações que o Senhor libera sobre as nossas vidas, Pai, através da sua misericórdia, porque nós somos apenas pó. Pai, nós somos pecadores e falhos, Senhor, como qualquer outro, mas o Senhor ainda acha graça, Pai, na nossa vida. E o Senhor vem, Senhor, e fala com o teu povo, Pai. Obrigada, Jesus, por nos alimentar. Obrigada, Pai, porque o Senhor está endireitando as veredas. Obrigada porque o Senhor está curando. Obrigada porque o Senhor está restaurando. Obrigada porque o Senhor, ó Pai, está trazendo ativação. Porque o Senhor está buscando os teus filhos, os remanescentes, aqueles que são da última hora, Pai. Obrigada porque o Senhor está startando, Pai, uma nova geração, um novo povo, Pai. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor faz, Pai, por tudo que o Senhor fez e que o Senhor ainda há de fazer. Obrigada por nos amar. Meu amigo Espírito Santo, eu peço que o Senhor continue, Pai, com cada um dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor continue, Pai, com cada um deles, Pai, nesta manhã, neste dia, até o findar, Pai, da noite. Que o Senhor os guarde, os proteja, que o Senhor continue ministrando no profundo, no oculto e no secreto, que eles possam continuar buscando discernir a Tua voz, escutar, Senhor, a Tua voz de uma forma diferente, profunda, verdadeira e genuína, Pai.
que eles tenham fome e sede da tua presença, que haja o alinhamento, Pai, na vida deles. É o que eu oro e declaro nessa manhã, em nome de Jesus, te rendendo graça e te agradecendo mais uma vez por essa live, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.